Então ficou preparado. Aí começou os meus primeiros transportes. Eu deixava o meu corpo, ia até Tibete. Mas eu tinha uma tristeza tão grande, que a primeira coisa que eu aprendi de Mahan, antes de aprender a manipular as forças, eu ensinei a vocês esses dias: se armar contra você mesmo. E eu ficava assim, como uma múmia. Eu vinha e as pessoas falavam assim: onde é que você esteve, hein? Você foi muito longe? Não. Estava cochilando. Eu falava. Aí lembrava, eu não posso mentir. Eu fui. Mas não sabia explicar o que eu via, entendeu? E outra coisa, a única coisa que eu não tinha juramento de gritar com os meninos, né? Isso eu podia gritar. Qualquer coisinha, eu gritava com eles lá na sonata. Gritava e falava, extravasava assim um pouco. Ou então eu recebia uma incorporação, e antes que eu me incorporasse mesmo, né, eu fazia todo barulho. Depois o pai disse: você jura também que você não ouve nada, não ouve as suas incorporações. Porque antigamente, na hora de incorporar, eu não sentia assim, sabe mesmo? E depois do juramento, então, não vejo, não sei, não sono. Até meu sonho bonito se acabasse. Salve Deus. E então eu ia lá, recebia as aulas. E começou. Uma dessas passagens, eu conheci um capitão, um homem mais ou menos uns 40 e poucos anos, 40 e muitos, ou 50, não sei. Ele vivia lá perto do Angra dos Reis, né? Angra dos Reis. Eu pensava que ele era contrabandista, mas ele, pelo contrário, ele estava a serviço do exército lá, do governo, era do exército. Então ele era vidente. Eu chegava assim na porta, tinha o lampião Aladim, eu via a luz do lampião, enxergava ele, e essas pequenas coisas começaram a clarear comigo. Ele entrava numa jangada, dava uma volta e eu pegava água assim, sabe? Eu sentia, eu via a água, ouvia o que ele conversava e ele não ouvia o que eu conversava. Então muita coisa eu fui aprendendo. Depois, lá na UERJ, tem um morro assim como esse aqui. Eu me sentava, me deitava e começava. Aqui eu via o canal vermelho, que hoje eu sei que é o canal vermelho. Eu entrava no planetário e saía. E a minha mão aqui, eu não enxergava, mas eu pegava o cascalho. Então eu comecei e fazia todo esse exercício e chegava lá onde estava o Mahan, eu dizia: mestre, eu me deitei na serra, ele veio onde eu estava, ele viu a serra. Então, isso depois de muitos exercícios. Eu me deitava
o morro ficava aqui assim, e não sei como é que eu não caí. Então eu pegava o cascalho aqui, ó, e a minha visão estava completamente. Se eu abrir os olhos, eu via a fazenda do Zé da Silva, lá embaixo, a fazenda. E eu ficava assim com os olhos, fechava, respirava, ia lá, e entrava no Coral Vermelho, mas não dava. Aqui, ó, e pegava aqui, os cascalhos. Agora, lá onde eu estava, o cascalho aqui era diferente, mas a minha mão estava no cascalho. Agora, se você botasse um espelho aqui, como aconteceu, eu mal respirava. Você sabia que eu estava respirando pelo espelho. E eu comecei a fazer muito exercício. Quando eu não suportava mais aquela vida religiosa, de desenvolvimento, de atendimento de pessoas, eu busquei agora como uma fuga me transportar. Então o pai Santa Branca me disse: olha, você vai ficar tuberculose, 5 anos você não vai poder tomar nenhum medicamento, você vai ficar muito mal, você vai ser um fenômeno. Você aceita? Aceito. Mas você vai ver o doutrinador. Então eu ia no espaço, via vocês, e via que também, depois que eu já estava acostumada, que eu não tinha mais perigo de me padecer, mas você também mostrava que o doutrinador, é claro, o doutrinador e o médium de incorporação, mas eu digo doutrinador porque o médium de incorporação desenvolvido pelo doutrinador é um doutrinador, é um jaguar. Vocês estão me entendendo? O doutrinador é que desenvolve o médium de incorporação. O médium de incorporação não desenvolvido, aliás, cultivado, né? Desenvolvido ele já vem. Cultivado pelo doutrinador, ele é um super médium de incorporação. É um super médium. Então, meus filhos, eu vi que seria a última, seria a salvação desta nova era. Então, pelo espírito de responsabilidade que eu comecei. Agora, e não tinha medo. Quando eu estava nesses exercícios mesmo, e assim, chegava uma pessoa a conversar comigo, eu falava: você? Você tem um espírito aí atrás de você. Olha, sabe quem é? É seu avô, é seu pai que morreu, ele é um espírito mau. Mas olha, eu deixava a pessoa psicologicamente mais louca do que eu. E nessas viagens, quando eu ainda estava assim forte, o Marrom sempre me dizia que eu precisava adoecer para poder continuar. Senão não tinha jeito, não me controlava. Esse juramento, todo dia eu tinha que me trancar no templo, lá e fazer. Outra vez, e eles me explicavam: você fez o juramento de não escravizar as pessoas. Você está escravizando. Entendeu? E assim eu fiquei, meus filhos, 5 anos. 5 anos morrendo e vivendo.
Mas o meu transporte, o meu trabalho, nunca foi atrasado, e Jesus é testemunha que eu nunca tive vontade de deixar. Eu sou capaz de fazer esse mestrado e ir embora daqui, mas não para deixar a minha missão ou deixar de ser Neiva. Está entendendo? Eu sou muito capaz, sou muito mesmo. Sou cigana, minha alma é cigana, e sou capaz de fazer isso. E tenho capacidade de amar todo mundo onde eu estou, e tenho certeza que as pessoas me amam como clarividente e como mãe. Salve Deus. Então eu fui ficando mais fraca. Agora vejam, eu saía daqui e entrava num canal que eu achei até uma fotografia parecida. Eu quero arrumar no Castelo dos Doutrinadores, quero botar uma opção de quadros assim, para vocês verem. Eu começava a respirar e levantar isso aqui, que foi até uma hora oportuna. Vocês médios, vocês não devem andar assim. A gente deve sempre andar com isso aqui, ó. A gente deve sempre ter o plexo aqui, ó. Tá vendo? A gente nunca deve estar assim. Vocês podem ver que nunca me pegam, eles nunca me pegam despercebido. Eu ando sempre assim. Isso aqui a gente deve sempre trazer assim. Os ombros assim. Salve Deus. Achei isso horrível, mano. Salve Deus. Então, eu ficava assim, ia respirando. De repente, eu entrava num portal de desintegração. Um portal como daqui para aqui. De lá vem uma luz e tem umas palmeiras. Uma luz roxa, mas é opaca. Da maneira que eu ia caminhando, a luz ia se afastando. Eu, no princípio do meu desenvolvimento, eu só andava no escuro. Eu não tinha uma luz assim. Quando vocês muitos pensam que eu tinha uma assistência, que eu comecei com aquela assistência de luz. Negativo. Comecei, eu entrar, a luz ia só para me guiar. Na minha frente, umas palmeiras, era o lugar onde eu entrava. E tinha uns morros. Morro não. Como é que chama? Assim. Como se fosse um monte de espuma de nylon. Uma espuma viva. Mais ou menos da altura desse tempo. Tem uma do lado, tinha outra do outro. Mas uma das coisas que mais me deu medo na vida. Eu tenho certeza que todas as vezes que vocês sonham, vocês passam por esse lugar. Inclusive, dá a impressão que tem uma escadaria. Eu, como sou médium de transporte, quer dizer, eu me desdobro, eu tenho os
o transporte e o desdobramento são duas faculdades mediúnicas. Ali, como se puxasse do plexo da gente. Aquilo como se puxasse. Aquela luz é um jogo de luz e é uma limpeza que você faz. E todos vocês têm certeza que estão passando por ali agora. É uma limpeza, é uma esponja, ela é viva, não sei, eu não posso explicar, só vocês quando vocês verem. E mais para dentro, aí você salve Deus. Bom, então um dia eu passava por esse lugar com muito medo, achava que eu que estava me esbilhotando, mas não era não, eu era guiada para passar nesse lugar. E um dia eu fui mais adiante e vi uma casinha que eu também achei igualzinho. Eu vou colocar tudo para vocês verem. E encontrei com uma mulher muito bonita, vestida de rainha, cheia de contas, assim com o corpo aparecendo, uma tanga assim, tudo de conta, brilhando, uma coroa assim atrás da cabeça, uma mulher com os olhos lindos, lindos mesmo. E um chicote na mão. E eu fiquei espiando. De onde eu estava, eu vi o movimento dela lá dentro. É uma casa meio redonda, é um castelinho. E eu vou botar lá para vocês verem. E ela me chamou. Foi o primeiro contato que eu tive com o espírito de luz, assim no plano espiritual. Porque antes era com a senhora do espaço, que me mostrava os lugares, os departamentos, mostrava de longe. E esse dia, no umbral, e eu fui lá onde ela estava. Uma simpatia, mas eu tive muito medo dela. É dessas pessoas que você está perto e você não sabe se você está na hora de rir, né? E você não sabe como se comporta. E ela me chamou, Neiva, você também já foi uma rainha. E perguntei quem era Sabá. Foi a rainha de Sabá. Eu custei a falar o nome dela porque eu esperei que ela falasse. Era a rainha de Sabá que estava ali. Então ela me contou. A rainha de Sabá, quando ela esteve na Terra, ela foi um espírito terrível. Ela tinha uma porção de escravos que ela chama de safava pérolas. Como Pajagô e outros eram safadores de pérolas. Esse é o nome que eu estou lhe dizendo que ela me dava. E um dia ela viu um filho de um escravo e se apaixonou por ele. Ela era um espírito que nunca amou na vida, não teve amor de mãe, de pai, de nada, foi um espírito terrível. E ela se apaixonou e por isso
ela mandava surrar esse espírito. E ele foi o missionário que veio para evoluir. Então, um dia, ele fazia uma materialização, fazia umas defumações, e apareceu um espírito naquela fumaça, e Sabate ficava escondida, assim, naqueles matos, para ficar olhando ele, os movimentos, o que eles faziam, tudo. E viu esse espírito e se redimiu. E nesse dia ele foi... Não precisava mais de estar na terra, né? Ele foi à procura de Pai Xangô, Pai Zambu, e morreu, afogado. Então ela começou a trabalhar na alta magia. Por isso que Sabá é um espírito da alta magia. E quando ela subiu, ela pediu ao ministro do umbral que ela queria ficar ali no departamento daquele para ajudar os espíritos. E começou a tomar conta de um certo lugar e ter ajudado muito. Bom, então, aquele contato meu com Sabá, ela me contou a história e foi a minha maior evolução. Então eu comecei a tomar gosto pela vida espiritual. E o desejo de ver o doutrinador. Quando eu já estava bem desenvolvida, que foi feito curso, foi uma festa mesmo. A Iemanjá chegou a fazer uma aposta com o Pai Seta Branca, e pelas minhas reações, eu não iria até o fim. E ela perdeu. Pai Seta Branca ganhou essa aposta. Tanto que no espaço, qualquer coisa, eles falam que eu fiz o Pai Seta Branca ganhar uma aposta mais difícil do universo. Porque as entidades, por maior que seja a evolução, só Jesus mesmo e Deus, para conhecer a reação do homem na Terra. Então, salve Deus. Foi quando eu cheguei... Bom, fiz o curso e menos de... Fiz o curso no dia... Comecei no dia 9 de novembro de 1959, tá certo? Eu não sei, 59. E terminei no dia 9 de fevereiro de quanto? 64. Salve Deus. E salve Deus. E vim para Tabatinga e recebi a ordem da espiritualidade, para ir para um sanatório. Comecei o primeiro livro
falado pelas espiritualidades e não queria ir para o sanatório. Mas fui obrigada na marra pelo um pedido do pai do doutor Aimã, senador Nogueira da Gama. Ele que exigiu, ele e os filhos dele, e me levaram na marra para o sanatório, Imaculada Conceição. Que a espiritualidade pediu que eu fosse. E lá eu fiquei à morte. E com 3 meses, graças a Deus, me libertei do sanatório e estou bem. Cada dia eu estou ficando melhor, graças a Deus. Salve Deus. Meus filhos, eu vou deixar aqui, o Mário vai fazer a prece de encerramento, eu vou sair agora a chamado, viu? Como estou, e vocês façam boas vibrações para a escrava do primeiro mestre Jaguar. Salve Deus. Não é nada de grave.